Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de frete rodoviário e também de modelo de fiscalização. Eu vou comentar de economia, de indicadores que estão por um caminho não muito progressista. Vamos comentar também da China em relação a importações de carne bovina aqui do Brasil. E você vai ver que o mercado de produção de carne bovina ou a pecuária de corte poderá ter falta de matéria-prima, ou seja, pode faltar boi no mercado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de frete rodoviário e também de modelo de fiscalização. O novo modelo de fiscalização da tabela mínima de frete, que foi implementado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, tem provocado impactos diretos no setor logístico brasileiro. Desde que a conformidade passou a ser verificada automaticamente e por meio do manifesto eletrônico de documentos fiscais, transportadoras relatam aumento de custos e queda na movimentação de cargas, especialmente no segmento de fertilizantes. E a mudança que dispensa a abordagem física dos veículos baseia-se na análise digital das informações declaradas pelas empresas contratantes. O sistema, ele cruza os dados do MDF, dessa nota fiscal eletrônica, com os valores mínimos definidos por lei para o transporte rodoviário, identificando automaticamente fretes pagos abaixo do piso estabelecido. E com essa nova ferramenta, a fiscalização tornou-se mais rigorosa e abrangente, embora a ANTT destaca ganhos em eficiência e gestão logística. Transportadoras enfrentam dificuldades para ajustar os seus contratos e repassar os custos aos contratantes, especialmente em mercados sensíveis ao preço, como, por exemplo, de fertilizantes. E de acordo com dados da Argus, os reajustes exigidos pelo novo sistema podem elevar em até 50% o custo logístico rodoviário. No entanto, algumas empresas e misturadoras resistem à atualização dos valores, o que tem travado negociações e reduzido a liquidez em diversas rotas. O resultado é uma desaceleração no transporte de fertilizantes, afetando diretamente a dinâmica de mercado. A tendência de estabilidade nos preços de frete observada agora nas últimas semanas reflete esse novo cenário, com menos cargas movimentadas e incertezas sobre os próximos ajustes. A ANTT ela justifica que o objetivo da medida é ampliar a transparência e o cumprimento da legislação vigente, coibindo práticas que desvalorizam o trabalho dos caminhoneiros. Por outro lado, o setor logístico alerta para os efeitos colaterais da implementação sem diálogo prévio, o que pode gerar gargalos logísticos e descompasso entre oferta e demanda de transportes. E agora vamos comentar da economia. Vamos falar de indicadores que estão por um caminho não muito progressista. O cenário econômico recente combina sinais mistos entre ambiente internacional e indicadores locais com influência direta sobre expectativas para a inflação, juros e câmbio, segundo o relatório do Rabobank. A reabertura do governo dos Estados Unidos após um período prolongado,
ainda não normalizou totalmente o ritmo das atividades, enquanto dados de empregos mostram criação moderada de vagas e alta na taxa de emprego. Segundo a análise, a política monetária brasileira ela continua sob tom mais restritivo após a divulgação da ata mais recente, que reforça a preocupação com pressões inflacionárias. O documento indica que o impacto da ampliação da isenção do imposto de renda já foi incorporado às projeções oficiais. Ao mesmo tempo, a inflação de outubro ficou abaixo do esperado e influenciada, sobretudo, pela queda na energia elétrica, o que levou o índice a se aproximar do limite superior da meta. A atividade mostra comportamento desigual. O setor de serviços manteve trajetória de expansão e atingiu novo recorde, com crescimento contínuo ao longo de vários meses. Por outro lado, as vendas do varejo ampliado, elas voltaram a registrar desempenho fraco em setembro, após resultado positivo em agosto. No ambiente externo, os Estados Unidos retiraram tarifas sobre produtos do agronegócio brasileiro, enquanto indicadores locais apontam moderação no ritmo econômico no terceiro trimestre. A volatilidade cambial permanece elevada, a incerteza tarifária e o quadro geopolítico ampliaram a pressão sobre moedas emergentes, levando o real a registrar desempenho inferior ao de seus pares. A moeda americana encerrou a última semana cotada acima de R$ 5,00 e, apesar da diferença de juros ainda favorável ao mercado local, a expectativa é de que o dólar encerre o ano em patamar mais alto, infelizmente. E agora vamos comentar da China em relação a importações de carne bovina aqui do Brasil. O governo chinês ele adiou novamente o prazo da investigação sobre importações de carne bovina, estendendo a análise até 26 de janeiro, agora do próximo ano. A medida divulgada pelo Ministério do Comércio da China decorre da complexidade do caso e representa a segunda alteração desde a abertura do processo em dezembro do ano passado, conforme dados das safras e mercado. A investigação, que poderia resultar em medidas de salvaguarda, já havia sido prorrogada de agosto para novembro deste ano. Agora, com a nova extensão, o mercado mundial segue atento às possíveis implicações para os principais países exportadores, entre eles o Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, informou que aguarda o comunicado oficial chinês para se manifestar. A apreensão ela ocorre porque a China é o maior importador mundial de carne bovina. O adiamento coloca o mercado em compasso de espera e traz ainda muitas dúvidas quanto aos resultados finais desta investigação. O movimento ele deve manter a apreensão, tendo em vista que a China é o maior comprador de carne do Brasil e este volume exportado tem permitido que os preços se mantenham em patamares razoáveis. Com a postergação anunciada, o mercado deve operar nas próximas semanas com menor pressão, mas permanece atento às decisões previstas para o início de 2026. O ano passado, o país comprou 2,8 milhões de toneladas e entre janeiro e outubro de 2025 acumulou 2,34 milhões de toneladas, uma alta de 3,6% em relação ao ano anterior, 2023. No Tocantins, onde a China responde por 58% das exportações do primeiro trimestre deste ano, o tema é acompanhado com atenção redobrada. O Estado, o Tocantins, enviou 26,5 milhões de quilos de carne bovina agora no período,
reforçando a sua integração ao mercado asiático. E agora você vai ver que o mercado de produção da carne bovina ou a pecuária de corte poderá ter falta de matéria-prima, ou seja, pode faltar boi no mercado. Confira. A Associação de Pecuaristas R-Calf-USA, lá dos Estados Unidos, ela é contra a retirada das tarifas contra a carne bovina brasileira. Por outro lado, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, considerou agora a última decisão do governo americano de suspensão dos 10% como muito positiva e vendo nela uma sinalização de que existem margens para entendimento e a retomada normal do fluxo normal de exportação. A ABIEC manifestou confiança de que a suspensão total das tarifas, incluindo os 40%, deve ocorrer muito brevemente. E segundo a ABIEC, a redução parcial ela já devolve a previsibilidade do setor. O setor busca normalização, pois o impacto do tarifaço ele foi severo. As exportações brasileiras para os Estados Unidos, de maneira geral, foram reduzidas pela metade. A medida de redução tarifária, vamos dizer assim, encontrou uma resistência na indústria americana. Já a Associação dos Pecuaristas R-Calf-USA se manifestou contra a remoção da tarifa recíproca de 10% sobre a carne, afirmando que apoiava totalmente tanto o imposto de 10% quanto o adicional de 40%. A entidade argumenta também que essa imposição de tarifas é um passo importante para reduzir o déficit comercial americano de carne bovina e também a dependência de fornecedores estrangeiros, como no caso o Brasil. Em setembro, a R-Calf-USA ela havia defendido medidas mais duras, alegando que, devido à moeda mais fraca e menor custo de produção do Brasil, as tarifas seriam necessárias para impedir que a carne brasileira inundasse o mercado americano. Por outro lado, agora vem o problema. 2026 e 2027 poderão ser períodos mais apertados para a produção de carne bovina, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, que são o segundo maior mercado da carne bovina brasileira. Com o presidente Donald Trump, as tarifas para a carne bovina brasileira subiram 76,4%, sendo 50% da taxa adicional. Antes de Trump já havia uma alíquota de 26,4% para o Brasil exportar para os Estados Unidos. Executivos da JBS, a maior produtora de carnes do mundo, esses executivos disseram que as margens de negócio de carne bovina nos Estados Unidos provavelmente serão mais apertadas no quarto trimestre em comparação com o anterior, devido à persistente escassez de gado lá nos Estados Unidos, de onde vem a maior parte da sua receita. A JBS afirmou que 2026 continuará sendo um ano desafiador em termos de ofertas de gado nos Estados Unidos, com melhorias graduais previstas para 2027. Já no Brasil, onde a JBS possui várias plantas de processamento de carne bovina, o tamanho do rebanho deve cair de 3% e 5% no próximo ano, depois que pecuaristas venderam mais vacas para o abate neste ano. De acordo com o IBGE, o Brasil tem aí por volta de 238 milhões de cabeças. No segundo trimestre, o país abateu mais vacas do que bois pela primeira vez desde 1997, o que pode comprometer a produção de bezerros no futuro. Consultorias privadas afirmam que determinar o tamanho do rebanho do Brasil é muito difícil. Alguns estimam que o rebanho brasileiro seja aí na casa de 190 milhões de cabeças. Agora, de uma coisa a gente pode ter certeza absoluta. Provavelmente vai faltar bezerro e 2026 vai ser um ano bom para quem tem esse animal de reposição. Portanto, faça a tarefa de casa, porque muita coisa boa pode aparecer daqui para frente.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a COP30. Muita coisa não saiu como foi combinado. Portanto, a COP30 deixou muito a desejar. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da COP30, um mega evento que reuniu muita gente, mas os principais elementos que deveriam estar na COP30, que era China e Estados Unidos, não apareceram. Portanto, não foi um evento que saiu como o planejado. Deixou muito a desejar. E é bom que a gente diga que nós brasileiros aqui, principalmente o setor agropecuário, pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. O setor agropecuário sabe muito bem o que tem que fazer em relação à produção de alimentos e preservação ambiental. A maioria dos produtores rurais estão fazendo o dever de casa. Inclusive, saiu agora um levantamento da Embrapa, feito em relação à preservação ambiental e, basicamente, quase muita coisa que está sendo falada aqui no Brasil em relação à degradação ambiental não está acontecendo, não, segundo esse relatório da Embrapa, que, por sinal, é muito rico. Mas confira o comentário. E agora nós vamos comentar da COP30, que parece não ter dado os resultados esperados pela organização e principalmente pelo nosso governo federal. A preparação para a COP30, ela reforça a expectativa de que o agronegócio brasileiro avance de intenções para ações concretas na agenda climática. Muito bem. A análise do professor Ricardo Harbis, que é do Instituto PSEG, a análise desse professor aponta que programas só ganham relevância quando existem mecanismos capazes de transformar restauração de solo, redução de emissões e inclusão regional em investimentos duradouros. É o caso do projeto Raiz. Esse projeto Raiz ele foi lançado na COP30 pelo Ministério da Agricultura e esse projeto busca acelerar financiamento e tecnologia para recuperar terras agrícolas, alinhando segurança alimentar, mitigação e geração de renda em projetos sustentados por métricas, por números claros e também por governança. Esse projeto Raiz, ele é um projeto internacional, e é uma iniciativa voltada à mobilização de recursos e ao compartilhamento de tecnologias para a recuperação de áreas agrícolas degradadas em diferentes regiões do mundo. Então não é um projeto só para o Brasil, não, é para o mundo. Estimativas da ONU apontam que 2 bilhões de hectares de terras estão degradados no mundo, no planeta, afetando diretamente 3,2 bilhões de pessoas. E segundo a FAO, cerca de 10 milhões de hectares de florestas estão desmatados por ano, e dados do Global Forest Watch 2024 mostram que a perda de florestas tropicais primárias atingiu aproximadamente 6,7 milhões de hectares no último ano. Muito bem. Iniciativas como a Raiz e programas nacionais de recuperação mostram que o Brasil ele possui uma estrutura técnica para converter áreas degradadas em ativos produtivos de baixo carbono.
Isso o Brasil tem de sobra tecnologia. Ao mesmo tempo, é preciso enfrentar as contradições que minam a credibilidade do setor produtivo agropecuário. O Brasil registrou avanços recentes no combate ao desmatamento, que é muito positivo, mas vigilância e coerência de políticas são condicionantes para que esses avanços se consolidem. Coisa que basicamente nós não temos no Brasil, política voltada para esse tipo de trabalho. O estudo mostra que avanços no combate ao desmatamento dependem de políticas coerentes, transparência nas cadeias e inclusão dos produtores familiares. Não essa inclusão meio fajuta que tem por aí. Sem essas bases, a agenda ambiental segue vulnerável à contestação e perde força em mercados que exigem garantias de integridade socioambiental. O agronegócio brasileiro, ele deve reivindicar protagonismo, mas assumir compromissos verificáveis, com planos de restauração, com metas, com mecanismos financeiros que remunerem remoções e práticas regenerativas e também de governança que garanta a participação da Amazônia e dos pequenos produtores. Sem essa premissa, nós corremos o risco de transformar um momento simbólico em uma oportunidade perdida. A hora é de transformar as promessas em projetos que realmente reduzam as emissões e recuperem terras com retorno social e com retorno econômico mensurável. A COP30, ela não fracassou por estar lá na Amazônia. Ela não fracassou por isso. Ela fracassou porque foi conduzida por um governo que, depois de 17 anos no poder, ainda acredita que marketing substitui gestão, que propaganda compensa a falta de planejamento e que a realidade pode ser maquiada com comunicados oficiais, coletivas de imprensa, ou seja, blá blá blá, falatório que não leva a nada. O governo federal despejou cifras bilionárias lá em Belém, mas a maior parte das obras tinha mais cara de maquiagem emergencial do que de legado. A COP30, conhecida também como Flop 30, felizmente fechou as cortinas do seu triste palco. O evento foi anunciado como o momento em que o Brasil finalmente mostraria ao mundo a sua maturidade ambiental. Um país líder, capaz de unir preservação, desenvolvimento e justiça climática. A conferência lá em Belém deveria ser o símbolo máximo dessa ambição. E por isso mesmo, o tamanho do fiasco é proporcional ao tamanho da promessa. Pode ter certeza absoluta de uma coisa: nós, brasileiros, não precisamos de COP30. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: precisamos decidir como podemos ser valiosos em vez de pensar em quão valiosos somos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.